Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais um dia estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e mostrar que há esperança em Sua palavra. Um dos discípulos uma vez falou assim: para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tem palavra de vida eterna? Só Jesus Cristo é a solução. Estaremos abordando um tema aqui que é muito polêmico para muitos. Muitos até não acreditam. Glórias a Deus. Mas, depois que morrer, você vai saber se é real ou não. Porque na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, fala sobre isso. É porque você tem preguiça de ler e meditar. Ou está ouvindo falsos profetas. E o que eu irei declarar aqui foi o próprio Jesus que falou. Palavras do próprio Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos então. Quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus e muito obrigado pela sua participação e por assistir os vídeos que nós estamos gravando. Que Deus te abençoe grandemente. Livro de Mateus, capítulo 23, estaremos lendo só 2 versículos. Glórias a Deus. Por causa que o tempo aqui é muito resumido. Vamos lá então. Mateus, capítulo 23, e o versículo 15, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois que o tereis feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Versículo 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa mensagem de hoje tem o tema o inferno. Glórias a Deus. Vamos lá então. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio com um único propósito, de acordo com aquilo que já estava profetizado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se dizia que o Messias viria, o Salvador viria, o enviado viria, o libertador viria. E ele veio. Jesus Cristo nasceu, cresceu, teve sua fase adulta, mas no tempo certo ele partiu para a eternidade. Morreu e ressuscitou. Só que antes de morrer, ele pregou o Evangelho. Ele anunciou e alertou a todos de sua época. E ele sabia que essa mensagem que ele havia pregado atingiria as futuras gerações. E a preocupação de Jesus Cristo era mostrar a realidade acerca do inferno. Você pode reparar que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram as palavras de Cristo, aquilo que Jesus Cristo pronunciou, pregou, anunciou, glórias a Deus, eles tão somente relataram tudo o que Jesus Cristo havia falado. Não deu para fazer todas as anotações de Jesus, porque no livro de João diz
que se fosse escrever tudo que Jesus havia falado, não caberia livros no mundo inteiro. Então foi muito mais coisa que Jesus falou. Mas aquilo que era necessário para que eu e você viesse saber, os discípulos, através da inspiração divina e na direção do Espírito Santo, eles escreveram. Você pode reparar que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu e João escreveu. Entre pessoas idoutas e pessoas formadas, quer dizer, pessoas analfabetas e pessoas que nas suas formações de faculdade, Deus reservou vários tipos de pessoas para escrever a sua palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia diz que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, anunciaram, pregaram e falaram da parte de Deus. E aqui está as palavras de Jesus, porque os escribas e fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles pregavam, e muitas vezes eles se achavam só eles donos do conhecimento. E mais ninguém poderia ter esse conhecimento. Só eles. Só que muitas coisas eles distorciam. Muitas coisas eles falavam que não se precisava disso tudo para servir a Deus. Aí vem Jesus Cristo e começa a os repreender. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois disso fazeis filho 2 vezes do inferno. É porque eles não estavam ensinando do jeito que deveria ser ensinado. Assim nós estamos vivendo nos nossos tempos atuais. Muitos não estão ensinando conforme que se deve ser ensinado. Porque a palavra de Deus, ela não é baseada numa frase, num versículo ou num capítulo. Ela é baseada na história toda. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Às vezes você fala, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você tem tempo para o futebol, você tem tempo para a novela, você tem tempo para o parque, você tem tempo para o show, você tem tempo para a praia, você tem tempo para um monte de coisa. Mas para ler a palavra de Deus, orar e buscar, você não tem tempo. E logo, logo virá a frustração e a agonia da tua alma. E você vai entrar em desespero. Porque a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Você alimenta a tua carne com as frutas, com feijão, com arroz e com carne. Mas a nossa alma não se alimenta disso. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. E foi o próprio Jesus quem falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o diabo falou: Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. E aqui os escribas e fariseus estavam distorcendo. Aí Jesus começou a trazer a realidade do inferno. E quando Jesus começa a trazer a realidade do inferno, você pode reparar pela própria Bíblia, demônios começam a se manifestar. Demônios começam a querer tirar a atenção do povo para que o povo não viesse a prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus continuava anunciando, repreendia os demônios, expulsava os demônios de volta para o inferno e falava: gente, o inferno existe. O inferno é real. E se vocês não se salvarem, vocês irão para esse lugar, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aí no versículo 33 diz: serpentes,
raça de víboras. Isso aqui Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus. Como escapareis da condenação do inferno? E vou entrar por aqui. Desde o Gênesis até o Apocalipse, há resposta para a pergunta do teu coração. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha a gravidade da situação. Todas as nações que se esquecem de Deus. Se esqueceu de Deus, é inferno garantido. Tormenta, gritos e ranger de dentes. Mas se você tem Deus no teu coração, segue a palavra dele, ama Jesus Cristo, e o Espírito Santo te convenceu de todo pecado, justiça e juízo, e você vive retamente, você vai se salvar. Você não provará a condenação do inferno, conforme Jesus falou: como escaparei da condenação do inferno? Mas a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas vamos passear um pouco. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra, e não estava na intenção de Deus em fazer um inferno. O inferno ainda não estava nos catálogos do pensamento de Deus, porque ainda não havia pecado, ainda não havia rebelião, e tudo era perfeito, porque Deus faz tudo perfeito. Mas de repente, um ser angelical, ele peca. E ele persuadiz alguns anjos para o lado dele, e esses anjos pecam também. Aonde que no livro do Apocalipse diz: e houve batalha nos céus. O dragão e os seus pelejaram contra Miguel e os seus. Mas o dragão e os seus não prevaleceram e foram expulsos dos céus. Quando essa batalha se estoura nos céus, conforme está escrito no livro do Apocalipse, a batalha ficou travada. Anjos contra anjos. Glórias a Deus. Aí o que acontece? O Criador entrou em cena. O Deus que fez o céu e a terra, que fez tudo e fez os seres angelicais não para guerrear, mas para o adorar. Ele entra em cena e aprisiona por um pouco de tempo os anjos que se rebelaram e o líder desses anjos que causou a rebelião. Eles ficam aprisionados por um tempo e Deus começa a pensar o que fazer com esses anjos. Enquanto esses anjos estão aprisionados, Deus tão somente está no seu pensamento divino. E no pensamento divino vem a ideia que surge na mente e no coração de Deus. Eis que eu vou fazer um inferno. E vou enviar o líder e seus acompanhantes que o seguiram para esse lugar. Aí a Bíblia diz, e você pode ver que isso está escrito na palavra de Deus. Deus pega Satanás e os demônios e os lança no inferno. Antes eles eram anjos, mas se rebelaram contra Deus, viraram demônios. E Deus pega eles e os lança no inferno. E a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para o diabo e os demônios. E lança eles no inferno. Depois de tudo estabelecido, criação dos céus e da terra, vem a criação dos seres humanos, Adão e Eva. Mas a serpente astuta, que é Satanás,
persuadiu o homem para pecar contra Deus, e o pecado entrou no mundo também. E através da história, de lá para cá, de Adão e Eva até os tempos de hoje, muitas coisas aconteceram e muitas coisas mudaram, igual nós estamos vendo hoje no avanço da tecnologia. Como os anjos que pecaram, conforme eu estava falando, foram lançados no inferno, Deus, nesse intervalo de tempo, após os homens pecarem e morrerem em pecado, a Bíblia diz e afirma muito bem que os homens que pecam também estão sendo lançados no inferno. Só que há uma diferença. Quando os homens são lançados no inferno, os homens, as mulheres, as crianças e os anciões que andam pecando contra Deus, eles são lançados no inferno e são aprisionados lá. Eles não saem de lá para ficar cirandando aqui na terra igual os demônios. Quem fica cirandando por aí, rodeando, passeando pela terra, é Satanás e os demônios. Onde tu vê, Satanás? De rodear e passar pela terra. O inferno se tornou uma moradia provisória para Satanás. Porque ele vai lá no inferno e sai. Vai lá no inferno e sai. E fica rondando por aí. Os seres humanos não. Quando os seres humanos são lançados no inferno, eles são aprisionados. E inúmeras passagens nós vemos acerca disso. Acerca das prisões. Que os seres humanos, quando são lançados no inferno, eles são presos. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Imagine, desde Adão e Eva até o dia de hoje, quantas pessoas já foram lançadas no inferno? Você já imaginou? Bem antes de Jesus vir à Terra, já se falava do inferno. Você sabia disso? Depois que Jesus veio, ele só abriu o leque. Ele só mostrou a realidade. O inferno é real. Porque os escribas e fariseus não estavam ensinando conforme se deveria ensinar. E quando Jesus começou a ensinar como se deveria ensinar, eles começaram a perseguir Cristo. Por isso que no versículo aqui que nós lemos, Jesus falou: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois disso fazeis filho 2 vezes do inferno. É porque eles não estavam ensinando a palavra de Deus como se deveria ensinar. Mas uma coisa eu vou te falar: o inferno existe, o inferno é real, o inferno está em atividade desde o dia do seu inauguramento. Irmão, tem a data aí catalogada do inauguramento do inferno? Tem não. Nem do céu e nem da terra. Não tem data nenhuma. Só Deus tem essa data. Do dia da inauguração. Mas o inferno está em atividade desde o dia da sua inauguração. Quem foram os primeiros a inaugurar o inferno? Satanás e os demônios. A Bíblia diz que Deus pega esses espíritos que se rebelaram contra ele, esses anjos, e os lança direto para lá. E de anjos, eles passam a ser demônios. Mas vamos continuando. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz: o sábio olha para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Glórias a Deus. Vamos continuando. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23, diz: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta. Hades quer dizer inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormenta. Jesus Cristo, ele conta a parábola do rico e do pobre. O rico, a gente já dá para perceber que ele morreu
perdido e sem salvação. Por isso que ele foi ao inferno. O pobre também já dá para perceber que o pobre se salvou porque ele temia a Deus. Por isso que ele se salvou, ele estava no descanso. Mas a diferença da salvação não está em ser rico ou pobre. Isso não define diferença para a salvação. Porque a Bíblia diz que a riqueza e a pobreza é dom de Deus. E Deus dá a quem quer. Glórias a Deus. Só que o rico se perdeu é porque ele não temia a Deus. Isso foi o que fez ele se perder. Ele não temia a Deus, não temia os mandamentos e não estava nem aí para o Criador. Por isso que ele se perdeu. Porque se ele fosse um rico que temesse a Deus, obedecesse os mandamentos e seguisse conforme está escrito, ele ia se salvar. Porque muitos falam assim que a maioria dos ricos vai para o inferno. É mentira, isso é mentira. Muitos ricos se salvam e vão se salvar. Porque eles temem ao Criador. Eles respeitam as coisas de Deus. Por isso que eles vão se salvar. Agora vamos para o pobre. O pobre se salvou não é porque ele era pobre, não. Porque existem muitos pobres e mendigos que vão para o inferno, porque não temem ao Criador. Esse pobre aqui, ele se salvou é porque ele temia a Deus. Por isso que ele se salvou. Porque muitos pensam que eu sou pobre, sou mendigo, vou se salvar. É? Vai se salvar? Anda errado para você ver. Não se converte, não. Não se conserta, não. Para você ver que com a tua pobreza, com a tua mendigância, você vai direto ao inferno. Porque esse mendigo aqui, ele se salvou? Porque ele temia o Criador. Mas vamos continuando. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: anjos que pecaram, Deus os lançou no inferno. A palavra de Deus diz. Então o inferno é real. O inferno existe. Existem os céus, existe a terra que você está vendo, e existe o inferno. A Bíblia fala sobre o visível e o invisível. Muita gente fala assim, Deus é amor. Deus não vai lançar ninguém no inferno. É? Quem te garante isso? A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é cobrança. Deus é amor, mas vai requerer conta. Você sabia disso? Em Eclesiastes, capítulo... Glórias a Deus. Deixa eu ler aqui para te dar a passagem certa. Em Eclesiastes. Aí você procura aí na sua Bíblia. Aprende a ler a Bíblia. Entendeu? Não vai pela cabeça dos outros, não. Porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Quem repete o que os outros falam é papagaio. Procura saber a verdade, entendeu? Não seja piolho nem papagaio. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O que foi, foi. E o que há de ser, já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus vai pedir conta do que passou. Em Isaías capítulo 57, versículo 4 diz: de que fazem o vosso passatempo? Onde é que está a tua ocupação? Com que você está se ocupando? Com o quê? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir para a igreja, mas eu tenho tempo para futebol, tenho tempo para novela, tenho tempo para o parque, tenho tempo para a praia, tenho tempo para um montão de coisa, tenho tempo para farra, mas não tenho tempo para ler a Bíblia? Tirando o trabalho, que eu não vou envolver o trabalho nisso não, porque a Bíblia diz que do suor do teu rosto tirará o teu sustento. Não bota o trabalho como desculpa não. Porque quando você chega do trabalho, você consegue arrumar tempo para o futebol. Quando você chega do trabalho, você consegue arrumar tempo para ver novela. Quando você chega do trabalho, você consegue arrumar tempo para poder ir para a praia, para poder ir para o parque, para poder ficar na internet, para poder ficar no Face, para poder ficar no WhatsApp. Mas
Com essa ocupação, Deus está no meio? Você está evangelizando através disso? Ou você está se distraindo? Agora, se você estiver na televisão pregando, amém. Ouvindo a pregação, amém. Você está se edificando. Se você estiver na internet pregando, amém. Ou está se edificando, vendo um filme bíblico, vendo uma passagem bíblica, uma mensagem, uma história, amém. Você está na televisão, mas você está se edificando. Você está vendo uma pregação. Você está na internet, mas você está se edificando. Você está vendo uma pregação. Você está na rádio, mas você está se edificando. Você está vendo uma pregação, você está vendo uma mensagem. Então você não está se distraindo, você está se edificando. Então o seu tempo está bem ocupado. Então para você essa palavra não está te cortando. Mas para aquele que diz que não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para a palavra de Deus, entre os amigos fala de muita coisa, mas não fala de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí vem Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, que diz que cada um vai ser julgado segundo a sua obra. Tudo aquilo que nós fazemos nessa vida, há um peso na balança diante de Deus. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pensa que Deus não vê? Tudo Deus vê. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, vendo o justo e os injustos. E está sendo anotado tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente deixa de fazer. Hoje estamos aqui, mas amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. A Bíblia diz que muitos, antes de partir, escutam uma voz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tem preparado, e para quem será? O termo para quem será é duplo sentido. Para quem será? Para Deus ou para Satanás? Eu vou para o paraíso ou eu vou para o inferno? Eu vou descansar ou vou ser atormentado? Para quem será? Para quem será? É você que sabe. Eu não sei. Você sabe o que você anda fazendo. Você sabe o que você anda cantando. Você sabe o que você anda vendo. Você sabe como que o teu coração está. Então, para quem será? Você sabe. Ninguém precisa dizer para você para onde você vai. Se vai para o céu ou vai para o inferno. É você que sabe para onde você vai. Porque as tuas atitudes, as tuas obras, o teu modo de viver nessa vida é o que está determinando para onde você está indo. Ou para onde você vai na eternidade. E detalhe, o inferno, porque muitos ensinam erradamente acerca do inferno. O sofrimento no inferno é eterno. Só que muitos vão sair do inferno para comparecer ao tribunal, no juízo final. Compareceu ao tribunal, prestou conta, de lá do inferno vai ser lançado direto no lago de fogo e enxofre. Entenda isso. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. A Bíblia diz que no juízo final o inferno vai ser destruído, a morte vai ser destruída, o diabo vai ser destruído, os demônios vai ser destruído, a besta vai ser destruído e os homens imorais serão destruídos. Mas como que eles vão ser destruídos? Todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Muita gente por aí ensina que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. É mentira. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. O lago de fogo é o término final de todos que existiram, tanto no céu, que se rebeliaram, e tanto na terra. É o término final, a punição final, onde Deus vai punir todos. Agora está bem explicado, né? Agora você entendeu. Glórias a Deus.
Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia o Evangelho eterno. Não vá pela cabeça de ninguém. Não saia ouvindo qualquer coisa ou qualquer um, porque muita gente por aí fala que o inferno não existe. Essas pessoas falam isso porque essas pessoas não têm conhecimento. A própria Bíblia diz: os obreiros fraudulentos não terão conhecimento do Senhor. Então eles não têm conhecimento, por isso que eles ensinam errado e diz que tudo que nós falamos é mentira. Tudo que os pregadores falam é mentira. Está aqui, irmão, ó. Examina a Escritura, lê a Bíblia, ó. Lê a Bíblia, a palavra de Deus. Examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. E é você que determina para onde você vai. Que Deus vos abençoe. Glórias a Deus. E possa falar mais forte em cada coração. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo, porque o tempo do fim já se aproxima. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glórias a Deus. Estaremos entoando um cântico aqui para a glória de Deus. Esse Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Quão
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso